Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Estamos aqui no mais um bate-papo Mayhem. E hoje, antes de falar quem é o nosso convidado, vou só falar qual que é o assunto, para já aprender você aqui no vídeo, que são os hinos órficos. Vocês sabem como é importante na tradição esotérica ocidental. Mas antes de mostrar quem veio falar com a gente, vamos conhecer a mesa aqui, ver quem são os entrevistadores de hoje, a turminha da... Eu sempre que fico parecendo meio aquela escolinha do Chaves, sabe? Eu imagino todos vocês sentados e o convidado no lugar do professor Girafales. Bom, Rodrigo Lutar. Salve, pessoal. Nessa escolinha aqui do professor Girafales, aqui do Tiago, eu sou apenas um estudante aqui para aprender um pouco de poesia. Raf. Boa noite, pessoal. Vocês devem, para quem me conhece, deve saber que eu sou poeta, também fã de poesia da alma, dos grandes poetas da alma. Então, eu não podia deixar de estar aqui, porque o Orfeu, de certa forma, é um dos primordiais, né, um dos poetas da alma primordiais. André Correia. Boa noite, pessoal. Na escolinha do professor Girafales, eu sou aquele que apontam e falam que burro, dá zero para ele. Eu não conheço nada do assunto, então hoje eu estou aqui para aprender junto com vocês. Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, konbanwa para quem está no Brasil, konnichiwa se estiver vendo isso à tarde em outro horário. Eu quero saber quem foi o Orfeu. E agora, voltando depois de um longo e tenebroso inverno, Vesta Nox. Boa noite, 93. Finalmente voltei, estava com saudades. Voltei no dia do amigo, né? Então, assim, achei simbólico. Uma coisa que eu e Crowley temos em comum é que eu, né, sou e ele era, apaixonados por poesia clássica helenística, pela cultura helenística, pela língua. Então, eu estou bastante empolgada hoje. Bom, e como vocês sabem, o assunto é hinos órficos, e quem vai falar com a gente hoje é o Pedro Barbieri. Ele já esteve aqui antes com a gente, deu um aulão sobre os ósmos de Alexandria, né, o cara lá da alquimia da primeira geração, e veio aqui hoje falar de outro assunto que ele domina muito. Então, antes de passar a palavra para ele, vou ler rapidamente o currículo para vocês saberem o gabarito do nosso convidado. Pedro Barbieri é doutor e mestre em letras clássicas pela USP, pesquisa na área de religião e pensamento esotérico antigo, como hermetismo, orfismo, alquimia greco-egípcia, oráculos caldeus e Zósimo de Panópolis, que foi o assunto da última vez. Atua também como tradutor, professor e escritor. Boa noite, Pedro. Seja muito bem-vindo de novo. É um prazer ter você aqui com a gente. Boa noite, gente. Obrigado pelo convite. E se eu sou algum personagem da Escolinha do Professor, eu seria o Seu Madruga, naquele episódio que ele aparece falando perigo, que a gente vai ver hoje. Pedro, na última vez você já esteve aqui com a gente, você contou um pouquinho da sua história pessoal, né? Então, para não ficar repetido, o que eu gostaria que você hoje usasse como introdução mostrasse como é que você teve os seus primeiros contatos com os hinos órficos, por que isso chamou sua atenção e o que você fez com esse interesse que veio até você. Sabe que eu não lembro direito quando que eu comecei a ver os hinos órficos? Eu acho que eu fiz uma iniciação científica em hinos órficos, na verdade, antes do mestrado, em 2012 para 2013, e daí eu traduzi eles inteiros, mas antes disso eu tinha entrado em contato com eles durante a graduação, pesquisando sobre religiões antigas, quando eu vi que era uma matéria que as pessoas não davam muita bola na faculdade e tal. Eventualmente cheguei no orfismo e tem umas ediçõezinhas da Gredos, não sei se vocês conhecem. Gredos é uma editora espanhola que tem vários livrinhos bem bonitinhos, assim, capa dura, azulzinhos, e daí achei dos hinos órficos com as argonáuticas órficas. E eu devorei aquilo e eu falei, é isso aqui que eu quero estudar. Então, por aí, 2011, 2012. E me fala uma coisa, esses hinos órficos, é o mesmo Orfeu da mitologia que a gente conhece? Que a galera do Cavaleiros do Zodíaco conhece, que foi para os mortos, que tocava harpa? É ele que fez os hinos órficos? Assim, Orfeu é um personagem multifacetado, né? Então, a gente tem, como vários personagens mitológicos, então a gente tem o Orfeu que desceu ao Hades para
resgatar Eurídice, a gente tem o Orfeu Bardo, a gente tem o Orfeu que encantava animais com suas músicas, a gente tem o Orfeu Argonauta, que foi atrás do velo de ouro. E em uma dessas representações antigas do Orfeu, era o Orfeu como fundador de mistérios religiosos, de mistérios iniciáticos. Isso é histórico ou é mitológico? Mitológico até onde a gente pode dizer. Mesmo os antigos, mesmo Aristóteles, ele já falava naquela época, século IV, V a.C., que ele já não considerava Orfeu uma personagem histórica, considerava uma personagem mitológica. Os hinos órficos, isso a gente está falando do século V a.C., e já tinha uma espécie de orfismo naquela época. Os hinos órficos são do século I a III depois de Cristo. Então, vai lá, uns 600, 700 anos depois. Então, dificilmente, se a gente pode dizer que houve algum Orfeu, dificilmente ele teria composto os hinos órficos. Nossa, isso já quebra um conhecimento que a gente tem por definição, assim, de que os hinos... Eu sempre achei que os hinos órficos eram a base do orfismo, mas não. O orfismo Não, já eles são existia. tardios. Eles são Olha tardios. só. E qual que é a base do orfismo? Como é que começou e o que significa o orfismo na prática? Tá, vamos lá. A gente tem um orfismo primitivo, que teria surgido no século V a.C., mais ou menos. O Platão ele fala sobre isso. Platão, na República, lá 364 seguintes, mais ou menos, ele fala sobre sacerdotes itinerantes que viajavam por Atenas e por toda a Grécia, portando livros de Orfeu e Museu. Museu seria um aprendiz de Orfeu, ou às vezes ele também é tido como filho de Orfeu. E nesses livros tinham preceitos sobre uma vida órfica e sobre rituais de purificação. Que Esses trabalhavam livros por esmola, né? Tipo, eles trocavam essa crítica. eles trocavam por dinheiro a ministrar esses rituais. A gente não tem eles exatamente. A gente tem testemunhos só secundários do que era orfismo nessa época, então a gente pode... Tem uma outra coisa chamada Papiro de Derveni, que a gente pode falar mais para frente, que é um único texto que é uma teogonia órfica do século V, IV a.C., mais ou menos. E a gente tem placas funerárias, então eram lâminas douradas, inclusive chamado de lâminas douradas, que eram enterrados com mortos em ritos funerários, e que tinha algumas descrições sobre o pós-mortem que seriam órficas. Mas eu acho que talvez a gente esteja se apressando um pouquinho sobre o que é orfismo em alguns sentidos. Primeiro, o que é a vida órfica, né? A gente tem testemunhos de certos grupos que se vestiam de branco, que eram adeptos do vegetarianismo, que acreditavam tinham crenças a respeito da alma, crenças que não eram comuns na Grécia naquela época, século V a.C. Eles tinham uma cosmogonia própria, então uma criação do mundo própria. Eles tinham uma crença própria escatológica, que a gente chama. Então, escatológica seria, né, fim do mundo, fim da vida. Temos narrativas também de catábases. Catábases são descidas ao inferno ou ao Hades. E essas práticas e rituais de purgação, de purificação, que garantiriam a salvação dos iniciados. Eu estou vendo que tem o Robson com a mão levantada. Eu queria saber se existe alguma semelhança ou diferença entre os hinos órficos e a literatura grega da época
se existem, quais as diferenças e similaridades entre a literatura religiosa grega da época e os hinos órficos. Você está abordando sobre essa questão, me surgiu essa questão. Qual era a diferença entre os hinos órficos e a literatura religiosa grega da época? Tá. Os hinos órficos, daí você está falando no século I mesmo, ou depois de Cristo. Tá. Na verdade, o que a gente vai ver mais para frente, passando pelo período helenístico e depois chegando no período imperial, Roma como hegemônica, né? É que várias coisas que se perderam lá atrás, eles tentam recontinuar. Então, o orfismo, que talvez tenha ficado um período aí meio dormente, eles tentam fazer um revival. Como a gente tem com o hermetismo? Então, tem o hermetismo antigo, e daí agora, depois de milênios, a gente pode falar que tem um neo-hermetismo, alguma coisa do tipo. Os hinos órficos, eles, na verdade, eles se adequam bem ao que é esperado da literatura religiosa da sua própria época. Ele é um produto da própria época. Ele voltou a ter alguma fama, o orfismo, e mais perto da ascensão do cristianismo, o que a gente vai ter é essa competição entre a religião cristã e a religião pagã, tentando ter uma sobrevida. A gente falou disso até no episódio em que eu participei passado sobre os osmos de Panópolis. O mesmo vale para o orfismo. Então, ainda que os textos órficos sejam muito similares, essas crenças que você mencionou anteriormente da questão da alma, que eram diferentes entre aspas, ou não? Ou eram realmente diferentes essas crenças? Então, porque são períodos diferentes. No período do orfismo primitivo, no século V a.C., era uma religião atípica. Então, ela propunha algumas coisas que eram, até que, a gente vai ver depois, até que semelhantes, sim. Então, essa questão de Dioniso é um personagem principal do orfismo, né? E boa parte da metáfora do Dioniso está no fato de que ele morria e vivia, e morria e vivia. Ele morreu 2 vezes e nasceu 3 vezes. Isso, na verdade, é uma metáfora vegetal. É uma metáfora sobre... Ele é comparado a plantas, e ele daí a gente tem ele como o renascimento que vem após o inverno, né? Ok, isso era um pouco similar, por exemplo, Mistérios de Eleusis, do século V a.C. Eles propunham alguma coisa assim, né? Perséfone ficava lá embaixo, depois subia, por aí vai. Já mais lá para frente, na época dos hinos órficos, no século I depois de Cristo em diante, século I, II, III, ele se torna uma coisa mais comum. Ele se torna algo interessante até e visado por filósofos. Então, os neoplatônicos têm o orfismo como eles falam que, na verdade, tudo que Platão falou já estava no orfismo, por exemplo. Eles têm o orfismo como um grande referencial. Então, o que antes era o orfismo como uma religião paraestatal, ele era marginal. Mais para frente, a gente vai ter o orfismo como uma prática exótica até, porém mais bem adequada ao povo e à religião da época. E o quão importante foi esses hinos órficos para o platonismo e para o neoplatonismo? Então, platonismo depende do que a gente chama de platonismo. É que os neoplatônicos se chamavam de platônicos apenas, né? Então, vamos considerar tudo um balaio só. Primeiro, para Platão,
tem controvérsias. O Alberto Bernabé tem um livro inteiro chamado Platão e Orfeu, ou Platão e Orfismo, agora eu esqueci o nome, de 2011, saiu pela Ana Blume, aqui no Brasil. Ele passa umas 400, 500 páginas falando, e ele chega no final e fala assim, bem, não sei, eu acho que tem pouca influência do orfismo no Platão. Podia ser um artigo, podia ter sido um áudio de WhatsApp, assim, não precisava do livro inteiro. Agora, então a gente tem no começo, o Platão tem umas horas que ele é irônico em relação ao orfismo. Ele fala que, não sei, esses sacerdotes aí que ficam transitando, parece que eles só querem dinheiro, eles são parecem magoi, né? Parecem magos persas que ficam por aí transitando e só querendo se aproveitar de gente despreparada, pessoas ricas despreparadas, não sei o que lá. Mas tem certos momentos em que ele se apropria de mitos órficos ou de comparações órficas. Então, a gente tem lá uma das grandes diretrizes do orfismo, que está num dos textos do Platão, é o Crátido, 400c. Ele fala lá, ele faz uma comparação entre soma e sema. Soma é corpo e sema é sinal ou túmulo. E ele fala que o corpo é o túmulo da alma. E ele diz claramente, isso é uma crença órfica. Os órficos acreditavam nisso. E ele se apropria disso. Tá. Então ele tem essa relação dúbia com o orfismo. Mais para frente, os neoplatônicos, eles vão tentar revisar tudo isso e falar, na verdade, orfismo, a gente tem os grandes, né? Tem Platão e tem Orfeu. E Platão seguiu Orfeu. Platão era um órfico. Platão, tudo que ele falou, na verdade, era uma nota de rodapé de Orfeu. Aí é uma leitura neoplatônica para tentar reabilitar textos que eles queriam ter como Bíblia, que eram os textos órficos. Essa geração de orfistas da época do Platão, eles eram, assim, uma escola de mistérios, era fechado ou era uma coisa popular? A gente não tem muitos vestígios, a gente não tem muitas notícias. Então, a gente tem desses sacerdotes itinerantes, a gente tem de sectos que se vestiam de branco, que eram vegetarianos e por aí vai, mas a gente não tem os detalhes sobre como que eles conduziam as práticas deles dentro de um grupo fechado. Não sabemos. E nem da cosmogonia dele, do mito de criação, tem algum detalhe? Isso a gente tem. Isso eu vou trazer mais para frente. Eu separei alguns trechos, inclusive dos hinos órficos. Os hinos órficos, o começo deles é cosmogônico, né? Então a gente lê um pouquinho também deles. O Raf quer falar, acho. Então, eu vou aqui discordar um pouco desse sujeito, me esqueci o nome dele, que escreveu um livro de 400 páginas para falar Bernabé. Bernabé. Falar que o orfismo não tem muito a ver com Platão, porque se você ler Fédon da Alma, onde se narra justamente quando Sócrates tem que beber o veneno, né? E ele faz a defesa para os próprios amigos e discípulos dele, a nova defesa, né? Nessa nova defesa para os amigos dele, não para os juízes atenienses, ele explica por que ele não está preocupado em morrer e não está desesperado, porque ele pensa que ele dedicou a vida toda à filosofia, que seria a purificação da alma, né? E aí você pode passar para o Hades despreocupado, porque você vai estar com os deuses e com amigos tão bons quanto os que ele tinha em volta dele, e não precisaria se preocupar com essa passagem. Então, ele acreditava justamente que você consegue comprovar que existe vida depois da morte, justamente porque a morte surge da vida e a vida surge da morte, né? Aquela coisa dos opostos. E como é que isso não tem a ver com o orfismo, pelo tudo que você falou aí, né? É lógico que assim, não é exatamente a mesma coisa, ele não cita Orfeu diretamente, os pitagóricos também falavam coisa muito parecida, talvez tenha essa relação entre eles, mas como não tem a ver com o orfismo, porque eu acho que essa crença na reencarnação, e tinha outro nome na época, mas a gente pode chamar aqui de reencarnação para ficar mais fácil de entender, é uma coisa, para mim, decisiva ali. Eu acho que essa crença de que você pode voltar ou até se iluminar, ficar junto com Dionísio, talvez isso seja uma coisa mais específica do orfismo, mas senão você volta. Mas, assim, de qualquer forma, você tem que sempre estar purificando sua alma.
Então, acho que tudo isso tem muito a ver com o orfismo. Como é que não teria a ver? Então, eu queria que você comentasse isso e a importância dessa crença na reencarnação e se isso era difundido na época ou não, né? Isso estou falando antes dos inosórficos, né? Porque a gente está falando pouco depois do século V a.C. É. Assim, é que tem coisas que você está falando que você está assumindo que são órficas, e não necessariamente elas sejam. O que ele fala no Phaedon não necessariamente é órfico. Só porque tem uma crença no pós-morte, não necessariamente ela é órfica, porque existiam detalhes do pós-morte órfico que talvez não batam com o pós-morte platônico. Dito isso, você falou de reencarnação, né? Até botaram aqui no chat, sim, o nome correto seria metempsicose, né? Então, transmigração das almas. O que a gente tem como uma das bases da crença órfica? Que a nossa alma poderia transmigrar de uma pedra para um pássaro, para um peixe, para um pássaro, para um ser terrestre, eventualmente para um humano. Ou ela pode ficar nesse ciclo de reencarnações, ou com as devidas purificações, ela pode sair desse ciclo. Você comentou dos pitagóricos. Achei legal, eu esqueci de falar disso. Os pitagóricos e os órficos tinham alguma interpenetração. A gente não sabe direito como, porque tanto de uma parte quanto de outra não sobram muitos textos. Sobram só fontes secundárias que falam sobre eles. Isso é meio ruim para a gente reconstruir. Mas o vegetarianismo, o fato deles se vestirem de branco, eu não sei exatamente, mas o vegetarianismo, com certeza, tinha tanto nos pitagóricos quanto nos órficos. Isso, o vegetarianismo, tá? O vegetarianismo pode ter dois motivos. O vegetarianismo pode ter um motivo porque se você comer carne ou comer um bicho, você pode interromper o ciclo das transmigrações de outro ser vivo. Mas outra coisa que também é de interesse, e a gente pode falar mais para frente, é que um dos mitos principais do orfismo é o mito de Dioniso sendo devorado pelos titãs. Eu não sei se vocês estão familiarizados com esse mito. Que aí o nosso corpo seria a parte dos titãs e Dionísio seria a alma, né? Seria a parte mais pura. Isso, mas só para recapitular, então, a gente tem, falando do mito num geralzão, Zeus desposa sua filha Perséfone, e daí eles têm Dioniso. Então, Dioniso nasce pela primeira vez. Ele ainda é criança, e falam que ele estava brincando com alguns brinquedos infantis, não fica muito claro isso. Os titãs ficam com inveja dele, e eles desmembram ele e o devoram. Zeus não gosta, desaprova, claro, e daí ele fulmina os titãs com um raio. Os titãs todos morrem, e daí das cinzas dos titãs mortos nascem os seres humanos. Então, daí a associação do corpo, né, com os titãs. Quer e dizer, aí a centelha divina seria Dionísio, a parte de Dionísio. Exatamente, exatamente. Então a gente tem uma alma dionisíaca, e isso aqui é titânico. Isso aqui é produto de um erro. Nós somos produtos de um erro. O que a gente tem também nessa mesma metáfora, né? A gente estava falando de soma sema, né? O corpo é o túmulo da alma. O que a gente tem na imagem de os titãs devorando Dionísio? O corpo devorando a alma. Tudo bem. Eventualmente, ou Apolo ou Ártemis, varia, depende da versão assim no mito, resgata o coração de Dioniso, entrega para Zeus, e ele dá um jeito de fazer com que Dioniso renasça agora numa outra humana, Semele. Então é a segunda mãe de Dioniso. Ela está lá no processo de gestação, chega no 6º mês, Zeus, possante,
para usar um eufemismo para excitado, ele vai investir contra o aposento da Semele, só que ele chega tão fogoso, desculpa a brincadeira, mas que ele chega no formato de um raio. E ele mata a Semele nesse processo. Daí Dioniso ainda está lá para ser gestado, faltam 3 meses, né? Só ficou 6 meses dentro do ventre da mãe. Então daí Dioniso é costurado na coxa de Zeus. Zeus costura Dioniso na coxa para acabar o parto. E daí ele nasce, finalmente, ele nasce a 3ª vez. Esse seria um mito central do dionisismo, órfico dionisismo. Enfim. Desculpa, o Robson está com a mão levantada há um tempo. Você falou sobre a questão dos hinos, né? Como eles que não deixavam muitos textos. Você abordou essa questão, que tanto os platônicos quanto os órficos não deixavam muitos textos. Como que os hinos órficos chegaram até nós? Como eles foram preservados e chegaram até nós, por favor? Tá. Os hinos órficos eles foram provavelmente compostos na Ásia Menor, onde é mais ou menos a Turquia hoje. Sempre lá, na Ásia Menor, acontecia muita coisa legal. E a gente sabe disso porque tem divindades específicas, e no 42 a Mise, e no 49 a Ipta, e no 71 a Melinoe, que são divindades que só eram veneradas nessa região. Então a gente sabe mais ou menos de onde veio. A datação também é provável, século I depois de Cristo, até 3, tudo bem. Mas a gente não tem, a partir de certo momento, a gente tem vários manuscritos eu ia falar corpus hermético, desculpa, com os hinos órficos. Muitas versões diferentes do mesmo mito? Deixa eu só perguntar isso. Do mesmo Existem mito? muitos? Por exemplo, vamos ter um texto X de um hino. Haverão só uma versão daquele hino ou há muitas versões do mesmo hino, às vezes? Tá. Os manuscritos eles são, em geral, unânimes no formato dos hinos. Tem 2 hinos centrais, hino 15 ou 16 ou 17, agora não lembro, que eles têm versões variantes no manuscrito H, se interessa saber qual. Mas, fora isso, os hinos são praticamente idênticos. É um texto bem unânime. Mas como que da Ásia Menor, de talvez uma cerimônia órfica restrita, eles se espraiaram para diversas direções e chegaram até nós em vários manuscritos? Não se sabe. O que a gente pode postular? Eu comentei mais cedo sobre Platão. Platão ele falava já no século V a.C. da prática de sacerdotes itinerantes que levavam rituais órficos de um lado para o outro. Então, o que a gente pode imaginar é que teve em algum momento um contexto inicial de performance daqueles hinos na Ásia Menor, mais restrito, e que conforme alguns adeptos do secto foram viajando, eles foram levando cópias disso consigo, para poder vendê-las. Não temos certeza, mas é plausível imaginar isso. Eventualmente chegou na gente. Tiago está com a mão levantada. A não ser que alguém tenha mais alguma pergunta ou que você queira, que ache importante contextualizar alguma coisa, eu tenho muita curiosidade de você mostrar para a gente os hinos propriamente dito, apresentar para a gente os hinos, qual que é importante, eu ver a sua tradução, tenho muita curiosidade sobre isso, então fica esse convite aí para enveredar por esse lado. Sim, eu separei até alguns hinos, eu tinha separado um para a gente ler no comecinho, mas a gente já foi entrando em perguntas, daí tudo bem. Então vamos lá. Sem problema. A gente tem a ideia mais ou menos de que os hinos eles foram compostos para serem executados à noite, então, onde estamos agora gravando, né?
e talvez ele fosse executado com um grupo entrando em procissão em algum templo, alguma casa, algum lugar que tivesse talvez uma estátua de Hecate na frente. Por que a gente fala essas coisas? Porque o hino 1 é dedicado a Hecate, o hino 2 é dedicado a Protyraia, que a gente pode traduzir como guardiã das portas ou porteira, literalmente porteira, é a que está diante da porta, então porteira. E talvez isso fossem alusões a objetos físicos. Talvez, de fato, tivesse uma pequena Hecate ali na frente do lugar que eles fossem entrar. Por que à noite? Porque o hino 3, logo no início, é dedicado à noite, a divindade cosmogônica à noite, que seria a divindade primordial no orfismo, em boa parte da tradição órfica. Tem algumas partes que ela discorda disso, mas tudo bem. Então, começa com o hino à noite, e um dos hinos finais, hino 78, é a aurora, ao amanhecer. Então, a gente imagina que, no decorrer de toda a noite, esses hinos seriam encenados, executados, cantados, e talvez haveriam o que a gente chama de parte falada, que são os hinos, e a parte encenada, a parte praticada, que seriam talvez de referenciais físicos. Poderia ter música, poderia ter objetos sagrados, poderia ter... A gente sabe que tinha incensos, né? Porque cada hino praticamente é acompanhado de um incenso. Então, a gente tem mais ou menos o formato de como seria essa cerimônia órfica. Eu separei alguns hinos aqui para a gente ler. Eu acho que o hino mais adequado para a gente ler no começo seria ou o hino a Hecate, justamente, ou o hino a Protyraia, a porteira. Eu prefiro o hino a porteira porque é um hino, no começo, que fala justamente sobre nascimento. O hino a Hecate é um hino de transição. Você está saindo de um lugar profano para aquele mundo criado que é sagrado. O hino a Protyraia passando já desse limiar, a gente vai falar de nascimento. O primeiro hino fala sobre nascimento. O que é um nascimento? Por que isso importa? É o nascimento do universo e é o nascimento dos iniciados. Tá? Então, eu acho que, como em uma cosmogonia hermética, como a cosmogonia do Corpus Hermético 1, criação do universo é modelo para nós emularmos. É modelo para a gente aprender como nós somos na nossa origem. Então, eu acho mais interessante a gente olhar o da porteira, que eu separei aqui. Essa não é a minha tradução do mestrado. Eu comecei a refazer a tradução poeticamente para que eu publique ela mais para frente. Então, vocês estão sendo as primeiras pessoas que vão ouvir, olha só. Eu fiz em decassílabos. Então, o hino à porteira é um incenso de estoraque que acompanha. Só tomar uma aguinha antes. Fazer um mistério. Tão casta e de tantos nomes, ó deusa, visão doce as prenhes, me ouve, ó parteira. Só salvas as fêmeas, quista as crianças. Cortês do ágil parto, adjunta as mortais. As chaves tem dócil, branda porteira. Tu amparas os lares, ris nos festejos. Alívio és não vista e vista nas obras. Conduída ante os partos, ris com os bem-natos. Ilite és alívio, a dor no risquardo. Só ti as gestantes têm por paz d'alma, em ti se desfaz a pena dos partos. Porteira, castor, temis e litia, ouve, ó Deus, dá-nos proles e auxílio,
e salva-nos, tu és, salvífica sempre. Esse é o hino que abre, um dos hinos que abre a recolha. Em seguida tem um hino à noite, mas é um hino mais compridinho, acho que não precisa ler agora. O que importa é a gente saber mais ou menos a ordem das divindades, né? Então, a gente começa com a noite, daí a gente tem logo em seguida céu, o éter e Fanes, primogênito. Fanes é uma divindade assim. Se aparece Fanes num texto, esse texto é órfico. É uma divindade tipicamente órfica. Daí a gente tem uma seção dedicada aos corpos celestes, às estrelas, o sol, a lua, são os hinos 7, 8, 9. E depois, hinos dedicados ao cosmo, como um todo. O cosmo começando a ser criado. Hino à natureza e hino a Pan. Depois a gente vai ter um mito da sucessão olímpica, então a gente vai ter os deuses tradicionais gregos, Crono, Reia, Zeus, Hera, Poseidon, Hades. Né? Um outro desses, da seção cosmológica, que é rapidinho de ler, é pequeno, é o hino ao éter, que é o hino 5. Eu também vou ler aqui rapidinho. É incenso de açafrão que acompanha, o açafrão amarelado deveria remeter ao éter de alguma forma para eles, né? O éter seria, em algumas partes em alguns autores antigos, ele seria tido como a parte mais elevada do céu, o éter, mais pleno de fogo, e daí tem o ar baixo, seriam essa diferença. Enfim, o hino ao éter vai assim: ó tu que tens no alto brio sempre estável, de Zeus tu és parcela, ao sol, lua e astros, soprígnio, centelha e mestre de toda, vida éter, luz do alto, mor raiz do cosmo, ó luz e o embrião, radiante astral brilho, te invoco e suplico, sê brando e ameno. O que a gente vê aqui é que tem algumas coisas interessantes, mas os hinos eles são rápidos, né? Eles ficam numa litania de ficar falando vários nomes da divindade, ou títulos, ou atributos. Tem um comecinho, que é uma invocação, e tem um finalzinho, que é um pedido. Esse pedido ele pode ser um pedido mais específico, próprio da divindade. A gente vai ver mais para frente, por exemplo, sei lá, hino aos titãs tem um pedido muito específico, hino a Hefesto tem um pedido muito específico, ou aqui um pedido normal, ser brando e ameno, ou seja, só para o Deus ser propício para os iniciados. O André está com a mão levantada. Pedro, você vê semelhança dessa estrutura dos hinos órficos refletido nos dias de hoje em outras correntes espirituais, em outras religiões? Como que isso pode ter influenciado a forma das práticas espirituais? Porque quando você fala dessa estrutura de começar com uma invocação e aí ele tem ali uma repetição e ele termina com um pedido, é muito semelhante a muitas orações, muitas preces, muitas invocações. Você vê isso se repetindo Isso em outras existe desde tradições? Homero. Então... Não é exclusivo dos hinos órficos? Oi? Isso não surge ali com os hinos órficos? Tá. Não. Os hinos órficos, eles se apropriam de um formato tripartite de adereçamento aos deuses. Mas os hinos homéricos, ele é classicamente estudado pelo Ausfeld, é um cara X lá, de muito tempo atrás.
que ele foi o primeiro a dividir entre os hinos homéricos entre invocação, um desenvolvimento narrativo, se tivesse, e depois o pedido de fato. Porque você está estabelecendo uma relação contratual. Então, tem várias vantagens nisso. Primeiro, você está chamando a atenção do Deus para si. Tem uma autorreferencialidade. Depois disso, você tem que manter cada vez mais a divindade interessada. Então, você tem que elogiá-la por nomes ou muito antigos, que falam que você é conhecedor de uma tradição muito antiga, ou nomes novos, que falam que você tem um conhecimento especial em relação àquilo. E, por fim, só uma vez estabelecido o vínculo, é que você pode pedir pela benesse, né? Mas isso vai ter nos hinos homéricos, vai ter nos hinos órficos, vai ter nos papiros gregos mágicos, é uma coisa bem comum. Não sei se vocês conhecem a Patrícia Cardoso, vocês já ouviram falar dela. Ela estuda papiros gregos mágicos, inclusive eu vou estar na banca de doutorado dela vai ser no começo de agosto. E ela estuda justamente as invocações dos papiros gregos mágicos. Vou chamar ela aqui. Pode chamar. O sistema basicamente é o mesmo. Existia uma fórmula para se dirigir aos deuses. Mas a gente não pode esquecer, a gente não está se dirigindo só aos deuses. A gente está se dirigindo aos deuses, a gente está se dirigindo à audiência humana também. Ou seja, não é apenas para atrair a divindade, mas para criar o efeito religioso climático que nós, como ouvintes daquilo, queremos ouvir. Tem uma dupla expectativa. Expectativa humana e expectativa divina. Os hinos são compostos para ambas as audiências. Vesta Nox está com a mão levantada. Seguindo pelas práticas, minha pergunta também é sobre isso. Nessa relação entre corpo e alma, e na construção dos hinos, que tem essa pegada bastante sensorial, né? Então, há essa preocupação com os perfumes, os incensos, essa atmosfera com fumaças, enfim. Como que era essa relação do orfismo e dos hinos com as questões da ritualística relacionadas ao corpo, né? Como esse corpo era visto? Existia um objetivo de êxtase, de transe? Como que acontecia isso? E como que isso aparece nos textos ou não aparece nos textos? Olha, por exemplo, o incenso. O incenso também serve uma dupla audiência, né? Então, primeiro, ele cria uma atmosfera. Se você vai ver mais lá para frente, nos hinos finais, hino ao sono, ou ao sonho, agora não lembro, 85 e 86, o incenso é um incenso de dormideira. Dormideira é um opiáceo. Então, esse efeito é para os participantes. De alguma forma, eles estariam inebriados um pouquinho, e isso acrescentaria a experiência do hino ao sono ou ao sonho. Mas o incenso talvez seja principalmente também aos deuses. Porque o incenso, como as palavras, é uma fumaça que voa, que vai até os céus, né? É uma metáfora muito adequada para a comunicação da esfera humana com a esfera divina. Porque um hino é isso. Um hino é um sistema de comunicação. Um hino é uma prece cantada aos deuses, né? Agora, a parte corporal, tirando a parte dos incensos. A gente sabe, que nem a gente falou um pouco mais cedo, de que eles talvez não tivessem uma opinião tão positiva a respeito do corpo. Então, a gente pode... Tudo bem se dentro da sua resposta, dentro da sua pergunta, eu ler um hino,
o hino aos titãs? Deixa eu achar aqui. Hino aos titãs. Onde eu botei? Aqui, achei. É o hino 37. Então, eu já comentei, né, sobre que os titãs seria uma metáfora do corpo devorando a alma. Isso fala de uma situação nossa. Isso fala de um problema nosso. Isso fala é um diagnóstico, né? E daí tem os hinos aos titãs, hino 37. Titãs, alva prole, à terra e ao céu, ancestrais de nossos pais sob a terra, viveis no lar tártaro, o imo do solo. Horto e fonte há tantos seres penosos, marinhos alados que a terra habitam. De vós todas vêm as raças no cosmo. Eu vos chamo a obstar a fúria brutal, se ao lar nosso vier um infra-ancestral. Aqui tem umas coisas que a gente tem que reparar. Primeiro, os titãs são os ancestrais de nossos pais. A dizer, eles nos criaram, a gente veio deles, né? Isso confirma o mito órfico do nascimento dos seres humanos, né, de antropogênese. Eles são o horto, né, o início e fonte de tantos seres penosos. Confirma de novo essa informação, mas acrescenta outra. Penosos. Nós sofremos. A nossa condição é de sofrimento. De vós todas vêm as raças no cosmo, né? Eu vos chamo a obstar a fúria brutal. A fúria brutal é a desmedida que fez com que eles investissem contra Dioniso. Tá. Mas a falha que o poeta está aqui falando em relação aos titãs é a falha que ele vê também nos seres humanos. Existe uma desmedida da relação entre o nosso corpo com a nossa alma. Existe uma inversão em que uma devorou a outra, quando, na verdade, talvez a alma devesse comandar o corpo. Além disso, você trouxe sobre a questão sobre práticas estáticas, né? Então, êxtase. A gente não tem notícias disso sendo aplicado necessariamente para o orfismo. Tirando o incenso de opiáceo, acho que era a coisa mais, assim, mais... Era o mais radical. É off-label que diz hoje, né? Então, mas a gente sabe que, por exemplo, outros cultos, talvez os mistérios de Eleusis, tivesse sim o uso de substâncias que tinham efeito neuroquímico, né? Mas não é certeza. Mas e talvez até por isso uma separação, né? Tipo, vamos fazer diferente do outro, né? Então, já que aqui não tinha, o nosso vai ter, né? Isso. Então, porque qual é o atrativo da sua religião em relação à outra? Você tem que ter alguma questão. Senão, não vale a pena. Você volta para aquela anterior. É o Tiago. Você fez algumas extrações bem interessantes aí do hino aos titãs. E a minha pergunta é a seguinte: você que já leu, que traduziu e que domina todos os hinos órficos, quais foram os principais conceitos filosóficos que você acha que a gente consegue extrair desses hinos para entender melhor no que essa geração de orfistas acreditavam? Tá. Eu não chamaria de filosóficos. Eu acho que existem textos órficos que são textos... A gente pode dividir textos órficos de algumas formas. Tem textos religiosos iniciáticos, e daí eles podem ter com conteúdo teogonias, cosmogonias ou rituais, dentre os quais está os hinos órficos. E tinha outra cepa de textos com interesse filosófico mesmo e
relativo à especulação sobre a natureza, a physis, né? Os hinos órficos, eles não são um texto expositivo. Eles são religião em ato. Então, tem uma diferença muito grande aí. Então, por exemplo, se eu não tivesse contado para vocês, ou para alguns dos ouvintes do mito do Dioniso sendo devorado pelos titãs, talvez a pessoa lesse, que não conhece o mito, lesse esse hino aos Titãs 37 e as informações passassem despercebidas, né? Por quê? Porque o hino órfico ele não está preocupado com a teorização do tema que ele aborda. Ele é um texto composto por iniciados para iniciados. Por isso que ele é tão breve. E por isso que ele só faz breves alusões também. Ele fala, né? Obstar a fúria brutal. Que fúria brutal? Ora, a fúria que fez com que eles atacassem Dionísio. Mas isso é só sugerido pelo texto. Por quê? Porque é esperado que a audiência deles da época soubesse o que eles estavam tratando. Dito isso, tem duas coisas principais que eu gosto bastante nos hinos órficos. Tem a seção cosmogônica deles, que é a seção inicial. Então, noite, éter, noite, céu, éter, fanes, por aí vai. E tem o mito central. O mito central, ele ocupa do hino 28 ao hino 58, e é o mito de Dioniso. De várias formas, pela ordem dos personagens elencados, por algumas mínimas palavras, está sempre aludindo ao mito da morte e renascimento de Dioniso. O que isso quer dizer? Que com as mortes de Dioniso, a gente aprende a morrer. Com os renascimentos de Dioniso, a gente aprende a renascer. Eu vou deixar por aí. O Rafa está com uma levantada. Deixa por aí. Você falou que são hinos de iniciados para iniciados. Eu estou concordando bastante contigo aqui. E estou considerando que você está interpretando esses hinos, né? Essa questão do Dionísio como ancestral, né? Quer dizer, eles também não negavam que eram descendentes de Dionísio. Achei bem interessante também. Várias outras coisas que você falou aí sobre aprender a morrer, aprender a renascer e tudo mais. Então, nesse contexto, eu queria te perguntar qual é a recepção disso na academia atual, assim, na USP, no Brasil e tal, porque a gente tem uma tendência a achar que na academia, em letras, filosofia, as pessoas consideram essas coisas meio irracionais, assim, sabe? Tipo, isso aqui não é filosofia, isso aqui é outra coisa. E realmente não é filosofia, como você acabou de falar. São textos de iniciados para iniciados que têm que ser interpretados. Então, uma coisa que eu queria te perguntar é como é que é essa recepção na academia, e a outra coisa é se você vai publicar isso, se você não vai botar também a sua interpretação, que eu acho muito importante, né? Já que são textos curtos e breves, é mais ou menos como você publicar, tipo, tal textinho e você interpretar o que está sendo publicado, como tem comentários, né? Se você publicaria com comentários para cada hino. É isso aí. Tá. Primeiro, recepção. A recepção é mista. Então, assim, já teve tradutor dos próprios hinos órficos lá de fora dos Estados Unidos, que na edição de 1977 deles, eles falam, são hinos meio... mas assim, eu traduzi, tá aqui para vocês. E daí depois ele refez a edição dele, e em 2013 ele republicou, daí deu alguma coisa nele que ele falou assim, não, na verdade são espécimes muito bonitos, a gente tem que prestar atenção neles, enfim. Eu posso contar uma história particular minha. Na minha qualificação de mestrado, participaram umas pessoas, e daí um deles, oi Fernando, tudo bem? Ele, tipo,
estava lendo, ele falou que ele leu assim, começou a ler, ele falou, eu não consegui ler até o final, eu achei tão chato, mas eu achei tão chato. Que é engraçado, assim, porque independente do que você ache, não era nem a situação que você achar chato ou não, era um texto que estava sendo apresentado em formato acadêmico, então ele tinha que ser só lido como qualquer, como se você lê uma bula e você trabalha numa farmacêutica, não importa. Isso acontece muito com poesia, né? Principalmente poesia da alma, como eu chamo essas coisas. A pessoa não pega o fio da meada e não entende nada mesmo, então pode ficar chato. Por isso que eu acho tão importante essa coisa de ter o mito, ter a interpretação do mito. Mesmo que você não vai interpretar, não dá para dizer que você vai ter a palavra final sobre aquilo, mas tem que dar um contexto para quem não... Esse mito do Dionísio, a pessoa não sabe do mito, realmente não entende muita coisa, né? Então, eu tenho o livro que eu estou fazendo, tá? É porque eu fui fazendo outras coisas ao mesmo tempo e daí eu releio o meu mestrado só de quando em quando. Mas eu comecei a crescer, acrescentar cada vez mais coisas no livro. Já tem mais de 700 páginas. E só sobre interpretação dos hinos órfãos. Para cada hino, eu faço um comentário inicial interpretando o hino. E são 88 hinos. E sem contar que, no final, tem os comentários, que daí eu vou palavra a palavra do original grego e eu faço comentários ajudando a pessoa a entender. O meu papel não é interpretar para a pessoa, de forma alguma. Mas o meu papel é, sim, dentro da tradição, ajudar a pessoa a se sentir um pouco mais confortável e familiarizada com os itens. E daí ela pode ler da forma que ela quiser, bem entender, né? Eu digo mais interpretar o mito em si, o mito geral, do que o cada hino, né? Eu acho que a poesia realmente não se interpreta assim, não se diz, isso Não, aqui quer dizer isso. Mas eu acho que o mito global, assim, aquela coisa do global, sim, mas, acho por que é legal. exemplo, o hino às estações, hino 43. Por que o hino às estações está aqui entre o hino 42, a Mise, e o hino 44, a Semele? Daí eu vou lá e ajudo um pouquinho a pessoa a ler, mas porque é necessário. Existe uma distância de mais ou menos 2000 anos entre a gente e esses hinos. Então, eles são poemas que foram feitos para a audiência deles e para os deuses deles. Esses poemas não foram feitos para a gente. Não a princípio. A gente pode se aproveitar deles, mas eles não foram feitos para nós. Ninguém estava pensando em Pedro Barbieri quando foi fazer o Hinos Órfãos. Não é sobre mim isso. Era sobre eles. Agora, o que a gente pode aproveitar, como que a gente pode experimentar isso, aí é outros 500. Isso tem toda a validez. Tem duas mãos levantadas, eu não sei quem estava primeiro. Continuando o tema, eu queria que você falasse um pouquinho exatamente desse trabalho de tradutor, né? Porque nós que somos do meio ocultista, sempre acabamos traduzindo alguma coisa. Então, eu queria a oportunidade de ter um tradutor profissional como você, comentando um pouco, né? De como foi a sua tradução, das suas dificuldades e escolhas, porque eu acredito que muita gente que acompanha o Projeto Mayhem vai se interessar. Tá. Tradução. Primeiro eu traduzia porque eu queria os textos que eu gosto traduzidos. Começou assim. Eventualmente eu fui pegando gosto pela tradução. E eu também gosto muito de poesia e tal. Então, eu acho que é difícil você ser um tradutor de poesia se você não gosta de poesia. Se você não gosta de poesia de verdade, o que vai acontecer é que você vai traduzir o texto poético em prosa e vai só repartir verso a verso e vai falar, esse é o meu poema em versos livres para vocês. E versos livres é legal, assim, se você sabe fazer verso livre de verdade, você vai fazer um verso livre muito bacana. Então, não é um problema a priori. Porém, às vezes parece uma desculpa para a pessoa não pensar com mais dedicação a própria poesia do original. Por quê? Porque a poesia do original não está lá apenas como um capricho. A poesia é uma das coisas principais. Eles escolheram fazer textos de salvação da própria pele no formato de poesia.
na poesia com aquela divisão tripartite. Então, para eles isso era importante. E a poesia era metrificada, por exemplo. Então, para eles isso era importante. Então, a gente tem que fazer jus também ao que eles consideravam belo, ao que eles consideravam sagrado, por aí vai. A minha primeira versão da tradução dos hinos órficos, eu já traduzi outras coisas, já traduzi Virgílio, já traduzi Próclo, os hinos de Próclo, já traduzi umas coisas, enfim, o Corpus Hermético, né, enfim, essas coisas. Mas, na época, quando eu fiz os hinos órficos, o que eu estava mais preocupado era fazer o que chama de tradução escolar. Então, é só você traduzir palavrinha por palavrinha e deixar mesmo numa prosa, e só para aquilo ter uma recepção boa dentro da academia. Porque se você faz uma tradução poética dentro da academia, você já gerou uma cisão política. É uma questão política isso. É tipo, traduções acadêmicas escolares, traduções poéticas não seriam acadêmicas, o que é um falso dilema. As duas coisas podem estar juntas. Isso não existe. Mas quando a pessoa não gosta muito de poesia, ela vai falar que só dá para traduzir em prosa. Quando a pessoa gosta muito de poesia, às vezes, mas ela não tem muito do rigor, ela vai traduzir uma poesia que talvez não faça jus a alguns elementos necessários do poema original. O que eu estou fazendo agora? Eu estou retrabalhando os poemas. Eu vou simplesmente... Eu não tenho que participar dessa briga. Eu vou agradar gregos e troianos. Eu vou lançar as duas traduções num livro só. Então, a tradução principal do corpo do texto vai ser essa tradução que eu estou mostrando para vocês. É uma tradução litânica, é uma tradução que ela fica no ouvido, porque é assim que eles ouviam, é assim que eles apreciavam. Então, a gente tem que fazer jus a como eles apreciavam. Mas, na seção final dos comentários, que é uma seção mais técnica, eu vou deixar daí um texto um pouco menor apertadinho, meio corrido assim, o texto traduzido numa versão mais escolar. Eu acho que as duas têm o seu mérito, mas uma não pode devorar a outra, que nem Titãs devorando Dionísio. O Rodrigo está com a mão levantada. Tem alguma... Como que era a estrutura dessa organização deles? Como que era? Tinha graus? Como que eles se organizavam? Porque, pelo que eu percebi, assim, se você tem um pouco de noção de ordens iniciáticas, é quase como se você estivesse pegando um ritual de uma ordem ali, lendo, sem saber o que ocorre lá dentro. Uhum. Então, isso é um problema, e tem livros sobre isso, e os livros são inconclusivos. Eu até separei aqui, por sorte eu separei isso. Eu fiz a contagem. O termo ritual ou iniciação, que é teleté, aparece 26 vezes nos hinos órficos. Então, a gente tem assim, eles se consideravam um grupo iniciático de alguma forma, ou era uma iniciação que era vendida para pessoas, tudo bem, mas era uma iniciação de algum modo. A gente tem a palavra mistai, iniciados, que aparece 26 vezes. A gente tem a palavra neomystes, neófito, que aparece uma vez. Neos riquetes, novo suplicante. Neofantes, neófito. Mistipoloi, oficiantes dos mistérios, 8 ocorrências. Orgiofantai, orgiastas, ou oficiantes das orgias, 2 vezes. Tem bucolos, que é boiadeiro ou boieiro, ocorre 2 vezes, é importante. Além disso, tem mistérios, ocorre 2 vezes, e orgia, né, que é ofício, não é orgia, eles não fazem orgias, mas que ocorre 2 vezes também. Então, tem todo esse arsenal de palavras relativas ao grupo. Como que a gente aloca elas entre si? Não sabemos. E qualquer pode ser cargo dentro do grupo, podem ser cargos dentro do grupo. Pode, não, isso com certeza. Pode ser graus. Sim, isso com certeza. O mistai, por exemplo, que aparece mais vezes, talvez se refira a todos os iniciados que estão participando.
Bucolos, o boiadeiro, que era um termo ritualístico próprio do dionisismo, talvez fosse um sacerdote. Ele podia estar com chifres, porque bucolos significa boiadeiro, boeiro, não sabemos, mas ele podia ter um papel de destaque. Ele é mencionado só 2 vezes em hino-chave, assim, no hino a Hécate e no hino depois aos curetes não, a Dionísio, acho. Então, pode ser importante. Agora, o neófito. Será que o neófito é sinônimo de iniciado? Ou será que o neófito alguém que realmente acabou de entrar, os iniciados estão um grau acima? A gente não sabe. A gente sabe que eles usam esses termos com alguma frequência, os hinos são banhados nesse tipo de termo, mas tem uma outra questão. Lembra que a gente está falando de poemas? A palavra tem que caber no metro. E às vezes eles poderiam trocar uma palavra por outra só porque cabia no metro, e não necessariamente era outro cargo. E isso complica muito para a gente saber. Então, a gente tem uma formatação geral de um grupo, mas a gente não sabe nos detalhes como isso se dava. E mesmo pegando referências externas, como Místes era usado, Neo-Místes era usado, não ajuda a gente a deslindar melhor como a gente pode compreender os hinos órficos. Tem mais? Tem mais uma. Tá. Agora, como tradutor, qual dos hinos que você mais assim se orgulha? Puta, esse aqui ficou bonito. Nossa, não sei. Pediu para escolher o filho favorito, aí é sacanagem. Mas pior que todo mundo tem o filho favorito, né? A gente só não admite. Mas, putz, eu não sei, porque eu ainda nem acabei de refazer todo, sabe? Tem um hino a Dionísio. Tem um hino a Dionísio que tem umas partes boas e tem umas partes que eu não gosto. Vocês podem até me ajudar, inclusive. Olha só. Vocês podem dar um feedback. Posso ler? Por favor. Tá. Então, ele é importante porque é o mito central, né, dos hinos órficos. Invoco Dionísio, troante dos brados, primonato dual, trinato, baqueu, feroculto inefável, de 2 chifres forma astário, eroso, puro, belaz, festivo, benal, homófago, val, frondoso, eubuleu, tinoso, atunúmide, Perséfone Zeus, de núpcia inefável, feliz ouve a voz, docíntegro inspira-nos, cucor bom e com, tuas ramas dornadas. Você vê que é uma sequência, né? Palavra, 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 palavra. Eles não estavam tão preocupados em montar historinhas para a gente, mas estavam mais preocupados em elogiar a divindade com os nomes que melhor cabiam a ela durante aquele ritual, né? Quais seriam os nomes corretos para propiciá-la? Você tem o de Pan em mãos? Hino de Pan, acho que eu tenho, deixa eu ver. Acho que ele é um pouquinho mais comprido. A gente tem tempo. Mas eu não tenho voz. Calma aí. Hino ao sol, hino à lua, hino à natureza, que é longo, tem 30 versos, hino a Pan. Eu tenho só feito as primeiras 7 versos desse. O resto eu tenho, mas na tradução antiga. Eu posso dar uma palhinha do hino a Pan, serve? Claro. Chama o Pan rural, forte, o cosmo inteiro. És o céu, mar, ainda a terra soberana. E o fogo imortal, os membros de Pan. Vem assalto e giro, trono às sazões. Sazões é outro nome para estações. Caprino, bacante, elan, situado aos astros, né? Com canto e risurde, o acorde do cosmo.
terror ao mortal medo, desvia espectros, e por aí vai, segue. E aqui apareceu uma coisa muito interessante. És o céu, mar, a terra e o fogo imortal. Uma vez que a gente tem os hinos que correspondem ao cosmo criado, né? Por que que o Pan corresponde ao cosmo criado? Porque em grego, to pan significa o todo, né? Então, uma divindade, que era uma divindade caprina originalmente, por conta desse jogo de palavras, passa a se transformar numa referência para o cosmo. E ele, tanto que ele fala no começo, né? Chamou Pan Rural Forte o cosmo inteiro, né? Ele é todo o cosmo. E aqui fala dos 4 elementos: ar, né? O céu, mar, a terra e o fogo. A partir de certo momento, os 4 elementos vão começar a corresponder. Eu estou parecendo o Lula aqui, parece que eu não tenho o dedo, mas eu tenho, tá? Os 4 elementos vão corresponder ao cosmo inteiro. Então, por que isso é interessante? Porque isso também determina as ordens dos hinos. Então, mais para frente, esses 4 elementos, eles vão se repetir na imagem de deuses. Então, a gente vai ter o Zeus, o hino 15, que ele simboliza o fogo, porque é o raio, né? Hera simboliza o ar, por conta de um jogo de palavras com o nome dela, Hera, é o hino 16. O hino 17 é Poseidon, ou Poseidon, como vocês preferirem. É o hino à água. E daí o hino 18, a Plutão, é o hino à terra. Ok. Então a gente está falando do mundo criado aqui. Só que isso vai se repetir. Depois a gente vai ter o hino 19 e o 20, que é de novo a Zeus, e é ele representado como fogo, como raio. Daí a gente vai ter o hino 21, as nuvens, elas são o ar. Depois a gente vai ter o hino 22, 23, 24 e 25. Nereu, Nereidas, Proteu e antes o mar. Todos hinos ligados à água. E depois a gente vai ter o hino 26, a terra, e o hino 27, a mãe dos deuses, que também é uma divindade quitônica, que representa a terra. Você tem a versão nova dessa da Mãe dos Deuses? Não, eu tenho a velha. Você quer a velha? Eu quero. Tá bom, deixa eu achar. E quem que é a Mãe dos Deuses na cosmogonia dos... Era uma divindade já criadora, assim, cósmica nos hinos homéricos. Ela ela é associada à deusa Frígia Cibele, né? E daí ela é uma divindade maternal e tal, e depois ela é assimilada a Deméter, Reia, por aí vai. E ela é vinculada aos coribantes e aos curetes, que são, coribantes tem, os curetes acho que é o hino 31, coribante é o hino 39, enfim. O hino à Mãe dos Deuses. Então eu vou mandar o hino da tradução escolar para vocês. Honrada Mãe dos Deuses imortais, nutrição de todos. Vem até aqui, Senhora, as preces a ti dirigidas, deusa poderosa. Após atrelar a tua ligeira carruagem, os leões assassinos de touros. Detentora da gloriosa esfera celestial, de muitos nomes, venerável. Tu que guardas o trono central do cosmo, motivo pelo qual tu mesma detens a terra, fornecendo ternos alimentos aos mortais. De ti foi gerada a raça dos imortais e dos mortais. Por ti os rios e todo o mar são sempre dominados. Denominada Héstia, chamam-te de outorgadora de prosperidade, visto que agracia os mortais com dádivas, com toda sorte de bens. Venha esta iniciação, ó Senhora, apreciadora dos tímpanos. Tímpanos era um instrumento percussivo. Dominadora, salvadora da Frígia, consorte de Crono, ou seja, ela seria Reia aqui, né? Filha de Urano, anciã, mantenedora da vida, motivo de delírio,
Vem regozijante, alegra-te com as reverências. Você vê como é um hino um pouco mais verboso, né? Como ficou traduzido de uma forma um pouco mais delongada. E no caso não tem um pedido, né, para ela. Vem, Qual que é? Não vem. pesquei. Ah, sim. Vem essa iniciação. Tá certo. Então, tipo, é bem comum uma palavra inicial ser eu chamo, eu invoco, um verbo que chama verbo clético, um verbo de invocação. Ou então ouve, e depois acabar com o verbo de atração, de movimento. Vem, vem para cá, vem aqui, vem para estes iniciados, vem para este ritual. É bem comum essa formatação. Mas uma coisa que eu estava falando ainda, sobre os 4 elementos. A gente tem nas porções iniciais do inário, né, dos hinos órficos, deuses que são os 4 elementos, e de novo deuses que são os 4 elementos, né? Isso corresponde ao cosmo criado. E depois, lá no final, a gente vai ter a seção central, que é do mito de Dioniso, hino 28 ao 58. E depois, dos 59 ao 75, a gente vai ter o mundo de atuação dos seres humanos, então deuses que são voltados para o destino dos mortais, para a expiação dos mortais, o trabalho dos mortais. E depois a gente vai ter uma última seção de deuses, que quais são mesmo, só para eu lembrar aqui? O hino a Têmis, 79, ela é filha da terra, portanto ela representa a terra. Os hinos aos ventos, 80, 81, 82, então representa o ar. O hino 83 ao oceano, então representa a água. E o hino 84 a Héstia, que representa o fogo. Então a gente tem um mito central do dionisismo órfico, né? Antes, vamos recapitular inteiro. Então a gente tem entrada no santuário com Hecate, daí hinos cosmogônicos, noite, éter, por aí vai, Fanes, os astros. Daí a gente tem os hinos que correspondem ao mundo criado e às divindades correlatas. Daí a gente tem um mito central do Dioniso, cumprido. Depois a gente vai ter uma suíte que é só sobre a atuação dos seres humanos, o mundo criado dos seres humanos. A gente vai emoldurar tudo isso com os 4 elementos de novo, né? Tinha no começo 4 elementos aqui de novo. E daí a gente vai ter 3 hinos finais. Ao sono, ao sonho e à morte. E acaba assim, acaba com o hino à morte. Por quê? Porque são divindades que não estariam ligadas ao mundo criado, né? Então a gente tem uma tentativa nos hinos órficos de descrição de toda a realidade. Isso é muito legal. E isso é só pela forma como eles posicionam uma divindade após a outra de uma forma muito inteligente e muito pouco estudada, que as pessoas não prestam muita atenção, mas está lá. E não só na forma, na sequência, mas também no que é dito em cada hino. Então, só, assim, as divindades cosmogônicas, que elas são antes do cosmo criado, né? Elas ainda não estão sob a égide dos 4 elementos. Depois tem 4 elementos, e daí tem as divindades finais, como a morte, e o sono, que é como a morte, né? Que também não está sujeita ao mundo criado. O que a gente vai ter só na parte cosmogônica, aí sim, que é uma coisa importante, é a diferença entre escuridão e luz. Isso é muito legal também de prestar atenção. O Rodrigo está falando. Você descreveu aí o ritual todo, né? Abertura até o final. Quantas vezes era realizado isso? Esse ritual? Olha, a gente não tem como saber ao certo. O que o inário, a recolha, dá a entender
é de que, como eu disse antes, né, começa com o hino à noite, então talvez comece à noite, e termina com um dos hinos à aurora, 78. Então, deveria acabar mais ou menos no comecinho da manhã. Depois eles iam para casa dormir e pensar sobre a morte. É por isso que acabou com a morte. Acho difícil de que eles se repetissem durante a noite. Provavelmente, entre os hinos, deviam ter alguma performance, alguma encenação, ou durante os próprios hinos. Isso fazia com que eles se alastrassem. Ou eles poderiam ser divididos em duas partes, né? Vamos ensinar do 1 ao 43, 1 ao 44, e depois do 45 ao 88 em seguida. Isso é só especulação, não tem muito como a gente saber de fato. Tiago. Com relação ao impacto dos hinos órficos posterior, né, dos séculos que vieram depois, a gente pode dizer que ele teve uma influência na formação do cristianismo, porque muitas das coisas que você me falou, eu enxergo no cristianismo que veio depois, a questão do corpo é ruim, o espírito é bom, a questão da morte, do renascimento. Isso é estudado? Como é que é o consenso acadêmico a esse respeito? Tem uma inscrição muito legal que é Jesus crucificado, e daí embaixo está escrito Orfeu Báquico. E a gente não sabe muito bem o que fazer com isso. Mas só que isso existe. Então, em certo momento, alguém deve ter pensado alguma coisa parecida com você. Essas crenças aqui do cristianismo parecem um pouco as crenças órficas. Pode ser. Agora, a dizer de influência de fato, aí a gente tem que pensar filologicamente e historicamente. O cristianismo é um produto do judaísmo. A gente tem uma interpenetração do judaísmo e de correntes helenísticas no período alexandrino, então, né, séculos 3 a 1 antes de Cristo, por aí. A gente sabe que um texto órfico que sobreviveu se chama Testamento de Orfeu. E é um texto judeu. Foi escrito por um autor judaico. Eu nunca tive acesso a esse texto, na verdade, mas seria interessante de lê-lo, talvez. Agora, falar que o corpo é mau, bem, isso aí também estava em Platão. E Platão não necessariamente influenciou o cristianismo, né? Tem algumas crenças básicas religiosas que elas são crenças tipológicas, ou seja, elas se repetem aqui e ali, e talvez você tenha uma crença parecida no budismo, ou talvez você tenha uma crença parecida no shintoísmo, e não necessariamente elas foram influenciadas pelo orfismo. São só coisas que estão acontecendo paralelamente, né? Bom, acho que agora se alguém tiver mais alguma pergunta, tem uma que a gente sempre faz, que é como é que a gente te encontra? Eu sei que você é mais low profile, né? Não gosta muito de aparecer, mas e quem quer ler as suas obras, quem quer ler as suas traduções, quem quer conhecer do seu trabalho, como é que faz? Na verdade, eu achei que uma forma boa de terminar isso, a gente começou com o hino do nascimento, né? O hino da porteira, a gente podia terminar com o hino da morte. Eu vou dar uma sugestão. Ó. Você me responde essa pergunta, a gente faz um encerramento com a galera aqui, você faz o final da morte e aí ninguém fala mais nada. Tá bom, Acaba pode assim. ser, pode ser. Beleza? Bem, não tem muito como as pessoas me encontrarem. Se vocês quiserem me achar por e-mail, é pbarbieriantunes@gmail.com. Fora isso, eu tenho, se você procurar meu nome na internet, no Google, tem artigos meus, tem livros meus, tem os meus mestrado e doutorado, e tá para sair mais coisas novas. Então, fiquem de olho, galerinha, e é isso, acho. Então, vamos para as palavras finais antes do encerramento cerimonial. Rodrigo. Achei a aula fantástica, só fiquei imaginando como que era esse ritual, quantas vezes ocorria no ano, se era 4 vezes por ano, todo mês. Assim, viajei na maionese aqui, muito bom essa aula, e gostaria de recomendar ao pessoal, catarse.me/TDC, aí você encontra um pessoal bacana, você assinando o Catarse, você vai
participar do Grupo Infância Azul, você vai receber essa revista, que tem material interessantíssimo desse pessoal que está aqui, e você vai ter os grupos do Telegram, com pessoal bem bacana para poder te ajudar nessa jornada. Ralf, Bem, gostei bastante também, Pedro. Me senti transportado para uma outra época também, quando a gente vai a fundo nessas questões, né? E principalmente pela sua interpretação também, que ajuda bastante. Bom, e eu sou Rafael Arraes, o cara que escreve um blog, chama Texto para Reflexão. Você pode me achar aqui no raph.com.br. Queria fazer um jabá rápido aqui, que esse meu novo livro, Arte e Magia, se essa capa parece um pouco órfica, talvez não seja mera coincidência, mas é um livro sobre o caminho espiritual. Tá? Boa noite. Robson Belli. Sensacional. Eu quero saber onde está esse livro para mim comprar. Eu estou jogando dinheiro na tela aqui, ainda não caiu o livro do meu lado. E eu estou esperando para saber sobre o lançamento do livro. Vai ser por onde? Vai ser financiamento coletivo? Como é que vai ser isso? Já tem editora? Quero saber essas coisas. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre magia do Arbatel, onde a gente tem aforismos, um pouco de poesia também, acesse arbatel.com.br. Lá você vai ter acesso a algum conteúdo e também a possibilidade de estar comprando um curso e o livro do Arbatel, que envolve espíritos olímpicos também. Um abraço, foi muito legal, pessoal. Eu espero que o nosso querido Pedro volte para falar de mais coisas e tenha já mais notícias sobre esses lançamentos maravilhosos desse tipo de obra. Podemos André indicar Correia. a editora, Daimon. Pedro, fantástico, cara. Eu que cheguei aqui ignorante, pelo menos tenho excelentes referências para continuar buscando. Eu estava conversando com algumas pessoas aqui enquanto você ia jogando informações, eu falei, caraca, nunca pensei nisso, olha essa estrutura, olha essa forma de pensar, e isso para mim é muito legal, assim, quando começam a acender as luzinhas do cérebro, assim, já dando sinal de que alguma coisa está acontecendo, é o tipo de coisa que me encanta. Então, puta, muito obrigado mesmo pela generosidade, pela exposição, cara. Espero ver esse livro também muito em breve. E se você quer conhecer um pouco mais sobre bruxaria e paganismo, é só acessar lá no YouTube, toda segunda-feira às 21 horas, youtube.com/Conexão Pagã. Na verdade, os vídeos estão lá, né? 3 anos de vídeo disponíveis, toda segunda é ao vivo. Aqui no Instagram, você vê aqui o Conexão Pagã, eu falei Instagram, no YouTube, eu tô todo perdido. Eu tô com meus hinos órfãos, não são órficos, eu tô tão desorientado que eu já tô pensando coisa errada. Mas, enfim, Conexão Pagã é só jogar no Google que você chega na gente. Beijo. Vestanov. Bom, apesar dos mistérios de Eleusis serem mais importantes para Telemann, toda essa herança helenística é muito importante, foi muito influente na construção do que a gente tem hoje, como toda a estrutura telêmica, né? O próprio Crowley se dedicou muito a falar sobre toda essa tradição, então é importantíssimo esse material, e eu recomendo que todo mundo que curte Telemann corra atrás, leia, e eu estou também esperando esse livro, que certamente irei adquirir. Foi fantástica a palestra, gostei muito, e eu, como sou de letras, né, sou apaixonada por esses temas, então achei o máximo. Parabéns, Pedro, pelo seu trabalho, sensacional. Tem alguns jabás para fazer, né? Quem está assistindo agora e até semana que vem, a gente vai ter a 3ª edição do Círculo Escarlate, que é um círculo de mulheres, no dia 28 de julho. Quem assistir depois do dia 28, fica de olho no meu Instagram, vesta.nox, que teremos edições depois, né? Além disso, tem diversas atividades relacionadas ao culto a Babylon e à história da bruxaria e diversos outros temas, além de astrologia e tarô, lá nas minhas contas nas redes sociais. E tem essa revista também, a revista Aquelarre, né? Os Mortes Súbitas ganharam, mas quem quiser ainda dá tempo de adquirir.
Corre que é edição limitada e uma boa parte dos exemplares já foi vendido, mas é só entrar em contato com a Manos Glória Editora. É uma revista feita sobre bruxaria, sobre luciferianismo, temas de caminho de mão esquerda, escrito apenas por mulheres. Tem 2 textos meus aqui, foi organizado pela minha grande amiga Gilmara Ígnea, vale a pena conferir. Bom, eu também só tenho a agradecer aqui a presença do Pedro, mais uma vez, que veio aqui brindar a gente com a sua sabedoria. Eu gosto muito quando tem um programa que eu entro nele sabendo que eu sou um pouco ignorante e saio achando que eu sou muito mais ignorante do que eu achava no começo. Foi o caso aqui, porque foi um espetáculo. E parabéns para você, viu, Pedro? Porque quando você estiver terminando a tradução, dá um toque para mim, porque eu tenho certeza que o Marcelo tem interesse em publicar isso daí. Estou falando por ele, e falo mesmo porque é o tipo de conteúdo que a gente gosta. Então, se você não tiver editora, dá um toque para a gente que acho que a gente consegue dar um jeito aqui pelo menos a gente faz um lobby aqui com o Marcelo, né, pessoal? E últimas palavras para você dar o seu encerramento aí e fazer o nosso hino final. Cara, eu só tenho a agradecer a vocês. Obrigado por me ouvirem de novo, por essa 1h30. Foi bastante gratificante para mim, assim, sair do gabinete e poder falar isso com pessoas. Isso é bem legal. E eu acho que eu vou deixar, então, o hino falar por mim. A gente acaba, então, com o hino 87 dos hinos órficos, o hino à morte. Ele é acompanhado de um incenso em pó apenas, é isso só que está dito. E o hino diz: Ouve, ó domador dos lemes mortais, das um tempo alvaus de que tu te afastas, teu sono desfaz a união de corpo e alma, dissipas tu rijo elo natural. Trazes longo e perene sono às criaturas, a todos comum, maléfica a alguns. As vidas surgentes, cessas fugazes, em ti se completa toda sentença, não és persuadida por prece nem súplica. Então, feliz peço, vem após uma, videstem-se rogo, em prece e oblação, que seja velhice ao homem bom dom.